Olá a todos. Estamos aqui entrevistando para a sexta semana do Patrimônio Audiovisual da Amazônia o produtor, diretor e roteirista paraense barra maranhense João Luciano, né, que nos últimos anos faz parte de um coletivo muito pulsante aqui do audiovisual paraense, a Inovador Talvez. Tem uns trabalhos super importantes desse período recente do cinema paraense. E conheci o Luciano no curso de cinema e audiovisual da UFPA, no qual ele já terminou, né? E eu quero conversar com ele sobre os filmes e sobre um pouco da tua trajetória também. Tudo bem, Luciano? Como vai? Bem, boa noite, Amir. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão nos assistindo. E é muito especial para mim estar participando desse evento que envolve memória, patrimônio. E como a gente estava conversando um pouco antes em off, é uma carta para o futuro também, né? Para as pessoas entenderem um pouco do processo. As coisas não surgem do nada, não caem num pé de manga, né? Verdade, Teve Luciano. todo um processo e eu estou representando o inovador, que eu estava meio que no olho do furacão de todos os projetos e espero representar bem toda a equipe. Luciano, me diz uma coisa. Antes de entrar no curso de cinema e audiovisual, assim, qual foi a tua motivação para entrar nele? Assim, como é que foi essa tua trajetória inicial até chegar lá, assim, no curso? Eu, como tu falou, eu sou tenho um pé, caio, agora eu estou em Benfica, né, no projeto, mas eu estou morando eu moro em Imperatriz, no Maranhão, de onde eu sou, né, eu nasci lá. O meu pai é paraense de Bragança, então eu sempre tive uma relação com o Pará muito próxima. Eu sempre vinha aqui nas férias, visitava a questão da culinária, da cultura, sempre esteve muito presente na nossa casa. E o meu pai, ele sempre carregou essa questão cultural na nossa cidade de Imperatriz. Então, ele foi carnavalesco, ele foi empresário de banda sertaneja, banda de reggae, e eu sempre observei aquilo e gostava de produção, gostava de ver ele ligando, ele organizando show. Tudo bem que às vezes ele sempre levava calote, mas assim, eu gostava de ver meu pai fazendo algo pela cidade. Imperatriz é uma cidade pequena, né? A 10 horas da capital São Luís. E eu e meus irmãos, a gente sempre estava ali, nos bastidores de tudo que ele fazia. E eu fui criando essa paixão pela arte, pela cultura popular. Meu irmão, ele enveredou mais para música, e eu, de alguma forma, sempre quis gravar os videoclipes que ele produzia, das músicas. Só que eu não tinha como, então ficava muito na minha cabeça. Eu idealizava as músicas, os videoclipes. Eu fui criando esse interesse. Na minha casa, a gente somos quatro irmãos, então a gente sempre estava brincando de TV e de show. E aí, meus pais nunca me barraram, eles sempre me apoiaram em tudo. Então, assim, eu fui indo. Aí na escola, assim, já estava tendo celulares com gravação e eu passava o dia gravando todo mundo na escola, fazendo vídeo. E aí, até que teve um vídeo nosso que meio que viralizou no YouTube, que era eu e meus colegas matando aula, mas o professor que apareceu no vídeo, ele ameaçou processar a gente e o vídeo teve que ser retirado, eu quase fui expulso. Mas aí essa foi a faísca maior, eu sinto, para enveredar nesse caminho do audiovisual. E, coincidentemente, quando eu saí do ensino médio, estava nascendo o curso de cinema aqui na UFPA, né? 2011, 2010, já estavam com essa notícia. E aí eu falei, é isso que eu vou fazer. Minhas irmãs já estudavam aqui, medicina e oceanografia, e eu pude vir para cá, prestei vestibular e consegui entrar nesse curso de cinema. Legal. Trajetória bacana. Luciano, e dentro do curso, assim, como é que começou o estímulo a produzir, assim?
Eu sei que vocês, logo no início, assim, parece que o curso não tinha, talvez, os equipamentos ideais para produção, então vocês tiveram que um pouco montar, digamos, essa produtora para fazer as coisas de vocês também dentro da faculdade, né? Sim. É, quando eu vim para cá, primeira coisa que a gente pegou foi uma greve. A gente, no mês que a gente ia entrar, que era no meio do ano, pelo curso intervalar, deflagraram uma greve na federal e a gente ficou, droga. Quando a gente ia entrar, então a nossa sala, né, que era a segunda turma do curso, se reuniu e falou: vamos produzir algo, vamos, já que a gente está aqui nessa ansiedade, né, nessa vontade, vamos se reunir para produzir. Então a gente começou esse embrião de coletivo ali. Também, eu sempre fui muito inquieto, às vezes eu ouvia as pessoas aqui de Belém. Eu lembro que quando eu cheguei aqui eu ouvia muita frase: ah, Belém é muito provinciano, Belém é muito provinciano. Eu ficava: meu Deus, que diabo é provinciano que esse povo fala. Por eu vir numa cidade pequena, eu falava: eles, provinciano é Imperatriz, aqui é uma cidade grande, uma efervescência cultural muito grande. Então, eu queria sempre explorar essa característica de Belém. Nunca deixei algumas crenças limitantes, né, que a gente tem me parar e felizmente a nossa turma ela era muito consciente, principalmente no quesito de produção. A gente, eu, Tamires, Cecinha, Suelen Nino, o Rafael, Bruno, a gente, de alguma maneira, nós já estávamos criando essa sintonia que foi resultar em outros projetos. E aí a greve acabou. Esse primeiro filme que a gente tentou fazer não deu certo. Também foi uma grande experiência para mim, porque eu gosto de aprender no erro dos outros. Eu vi o que não deu certo, por que não deu certo, que o que a gente poderia ter feito para acontecer o projeto. Me doía muito ver filmes que morriam no HD, ou então se filmava, tirava aquela foto tradicional e o filme sumia. Isso me inquietava muito, porque são histórias É, que sumiram junto. mas isso, eu te digo pela minha pesquisa também da história do cinema do Pará, isso é muito comum, Luciano, assim, não pense que foi um erro apenas de vocês como estudantes, isso acontece em níveis, assim, Uhum. inclusive maiores, assim mesmo, sabe? Acontece mesmo, e é triste, a gente fica, né, porque a gente Sim. conhece o filme, vê a foto, acompanha a produção, e cadê o filme, né? Cadê o filme? Eu já estava observando também a produção ao redor. Eu lembro que quando eu cheguei, tinha muitos coletivos, tinha o Cine CCB, o Era um Polo, a UIAP, tinha o Corvo Velho, então eu também estava de olho no que era produzido e, e era uma inspiração, né? Era uma não competição, mas a gente caminhava junto, sempre querendo produzir algo de qualidade para poder ser exibido juntos. Eu lembro que tinha a Mostra Sesc não era a seção daqui do Sesc Boulevard, Isso é que daqui. chamava Sesc Boulevard na época. E era bem legal ver o que estava acontecendo. A gente conhecia os atores que estavam na cena, os outros realizadores. E era muito rico esse caldo de cultura que, que não era só dentro da faculdade, né? Nossa turma também sempre tentou. Não, nós somos universitários, nós somos na UFPA, mas a gente vive em Belém, então vamos consumir o que está sendo produzido em várias esferas. Uhum. O curso, ele, como tu mencionou, ele não tinha muito equipamento nenhum, ele não tinha nem estrutura, na verdade, né? A gente começou a ter aula no auditório lá da FAV. Eu estava tão feliz em passar e fazer cinema que eu nem tinha me ligado nisso, nunca nem tinha me perguntado, será que a gente vai ter equipamento? Foi mesmo quando eu cheguei lá que eu vi a realidade, mas eu também nunca deixei me abater. A gente pensou o que que a gente pode utilizar disso aqui, que no caso era a estrutura da UFPA e o nome, né? A novidade de ter um curso de cinema foi o nosso primeiro marketing Uhum. e a gente pensava, vamos utilizar isso a nosso favor para poder conseguir parcerias e os projetos.
E, e foi assim mais ou menos até o curso se estruturar mais. Eu conheci o trabalho dessa turma de vocês. Eu não me lembro se ela já se chamava Inovador, talvez. Eu acho que sim. Que foi, eu levei eles para um cineclube que eu fiz. Foi o Hacker Sim, e o, e o Príncipes do Exílio. Eles foram assim, umas produções que meio que abriram a porta assim para vocês, não foi? sim. O Hacker ele foi resultado da matéria de direção que foi ministrada pela Jorane Castro. E ele também teve esse problema porque ele demorou muito para ser finalizado. Então a gente ficou naquela coisa da montagem por muito tempo e eu sempre muito inquieto falei, não, eu vou fazer um filme que eu quero ver esse filme pronto, eu quero ver esse filme exibido. Eu lembro que tinha um festival que era FAB o nome, Festival Audiovisual de Belém. Eu falei, Uhum. e a minha meta é mandar para lá. Então eu me juntei com uma turma que era de calouros na época, eu falei, vamos fazer esse filme aqui? Então o Hacker e o Príncipes no Exílio surgiram mais ou menos na mesma época, sendo que o Príncipes era uma produção ainda enquanto o Hacker estava sendo montado. E para diferenciar um pouco, como já estava entrando outras turmas no curso, eu falei, é melhor a gente criar logo um nome, nem que seja um selo. Eu não gostava muito da estrutura que eram os coletivos, porque eu sempre via que acabava em briga, acabava em, agora eu quero fazer meu filme, mas aí você não quer me ajudar porque eu estou editando o seu, então a gente pensou num coletivo meio diferente, que era meio que um selo, que quem quisesse colar, colava, mas aí tinha um núcleo, que era Uhum. eu, a Tamires e a Suelen na época. Então, para os filmes não saírem apenas como estudantes da UFPA fazem um filme, a gente resolveu nomear como Inovador Talvez, e o nome surgiu de forma despretensiosa, né? Meio, mas eu acho que resume bem a nossa produção, o nosso jeitinho. É o nome que ele também carrega uma ironia dentro, né? É muito bacana. Eu gosto muito também. E, e eu sei que esses dois filmes eles tiveram uma carreira legal assim nesse circuito independente de festivais, assim, clubes, né? Assim foi. E assim, até por essa carta que tu falou, né? Que era uma carta de apresentação de vocês, assim, para a cena, né? Para a introdução, digamos assim, de vocês no cenário audiovisual de Belém, né? Sim, e o Príncipes foi exibido no Festival Guarnicê do Maranhão, que também foi uma volta minha para o Maranhão pela primeira vez como produtor, como diretor de um filme. Ele é muito significativo. E eu tenho muito orgulho de como eles envelheceram. Eles são de 2015, ainda são assistíveis, ainda tenho orgulho do Uhum. que eu fiz. Inclusive o E Hacker, ele é bem atual, inclusive, né? sim, ele tem coisas que a gente não sei se repetem ou se já estavam sempre lá, ou se estão É. sempre presentes, mas o hacker ele envelheceu muito bem. Também foi o nosso primeiro contato com o Leuci Medeiros. E no Príncipes, eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer um filme de 20 minutos. Não sei por quê, eu acho que era uma coisa de quanto maior duração, mais eu estou provando algo. É uma coisa de primeira realização. E como eu fiz com a turma de 2014, na época, que eles viraram até uma equipe reduzida, o nome do coletivo deles, foi o primeiro estalo de ser nossa equipe tão curta, tão pequena, conseguiu fazer um curta de 20 minutos e 20 minutos de ação, assim, é um filme meio frenético, muita coisa acontece, muita Uhum. locação. Muita cena, Eu muita falei, cena. sim, eu falei, se a gente juntar mais pessoas, acho que a gente consegue fazer algo maior. Então, foi um embrião até da Besta Pop. Eu lembro que o Matheus Moura tinha lançado a Ilha e a Jorane Castro ia fazer o Para Ter um Dia, então essa coisa do longa paraense que não é feita há muito tempo, mas a É, gente sabe que existe, né? Meio que estava em voga falar isso, e né? sim, O primeiro filme depois de 40 anos, né? Que é essa conversa, né? isso. E aí eu pensei, vamos também.
surfar nisso, né? Porque ia ser mais um jeito da gente chegar, oi, estamos aqui É. e nós, nós queremos produzir também. Então, o filme até ganhou alcunha, né? Do primeiro longa do curso de cinema da UFPA, o primeiro longa da UFPA, mas ele nasceu primeiro dessa vontade de ser pioneiro, de aproveitar que a gente já estava na faculdade, todo mundo com muita vontade, muita gana, e, e aí nasceu o embrião da Besta Pop no Príncipes e no Hacker. E do príncipe e do hacker, assim, a gente, dentro do cenário audiovisual, a gente costuma falar muito de edital, financiamento. O cinema é uma obra cara para ser feita, envolve muita gente, muita locação, transporte, alimentação e tudo. Como é que foi rapidamente essa loucura de fazer esses filmes sem nenhum recurso, Luciano, assim, nenhum recurso propriamente dito vindo de um edital ou vindo de um Hum. apoio, assim, existem recursos humanos enormes, assim, um capital social gigante, mas sem o aporte financeiro mesmo. Como foi essa jornada? O Hacker, por ser um curta, digamos, institucional, no sentido de era para uma matéria, a gente tinha que fazer. Então, ainda rolou uma vaquinha, nós tínhamos um colega chamado João Ribeiro, que ele era concursado, então ele sempre ajudava as nossas produções na quesito de alimentação, que era a nossa maior preocupação, ninguém passar fome. E Os Príncipes foi um investimento total, como tu falou, da equipe, né? Todo mundo se doando, mas o questão de alimentação, de passagem, foi uma vaquinha mesmo lá em casa, meus pais apostando. Era o meu primeiro filme na direção, então eu tive esse apoio da minha família. Porque Legal. na época a gente tinha um pouco de medo de edital. Eu lembro que tinha os editais do IAP, que era mais de pesquisa e experimentação, então de alguma forma nem se encaixava ali, ou então no período que tinha o edital a gente já estava em outra fase da produção e nunca se encaixava. Uhum. Mas foi total. Teve um crítico que falou que a Besta Pop foi feita com troco do café. Esses filmes eu nem sei com que foi feito mesmo com o troco do ônibus da passagem. Aham. E tem uma e tem também uma coisa de tentar ser inovador, talvez, né? E que é uma ação entre amigos mesmo, assim, é uma coisa que acontece muito no cinema, desde que o cinema existe, né? A pessoa se doa mais do que ela recebe realmente em recurso, às vezes, né? E mesmo se vocês tivessem, na verdade, um edital da época, que a época, eu acho que em 2015 até 2018, eu acho que os editais estavam bem escassos mesmo em Belém e no Pará. Então, talvez mesmo que vocês tivessem esse recurso, perto do que vocês investem em tempo e material humano, ele é muito insignificante, assim, porque não tem como encaixar toda essa produção, por exemplo, que a gente já pode entrar até na discussão da Besta Pop, né? Se tu calcular, na verdade, o material humano que foi gasto no Besta Pop, de participações e colaborações e apoios, ele foi um filme de R$ 500 mil. Se tu for botar toda aquela ficha técnica gigante da Besta Pop e colocar os salários que cada um deveria receber, normalmente a Besta Pop é um filme certamente de R$ 500 mil, assim. Então, Sim, o capital que vocês usaram na Besta Pop é um capital gigantesco, entendeu? sim. Inclusive, eu lembro que uma das primeiras. Porque existiu, né, a ideia, vamos fazer um longa. Mas aí nós precisávamos de uma equipe. Quando eu entrei na turma de 2016, já tinha a turma de 2016 no curso. E eu apresentei o projeto, ó, pessoal, bom dia, vamos fazer um longa. Uma das primeiras, uma pessoa levantou a mão, mas por que vocês não escrevem um edital? Eu respondi, né, que edital vai dar um dinheiro para um bando de universitário fazer um longa em tempo recorde? Assim, não era, não, os editais eram ou são voltados mais para curta, ou então os editais de longa já são do governo federal. É. Então, por essa nossa loucura, né, digamos assim,
não se encaixava em nenhum molde, nem dentro da universidade não se encaixou direito, porque nenhuma matéria prepara a gente para fazer um longo. Não existe isso de, vamos fazer um longo aqui, começa na matéria de direção de arte, termina na matéria de som, passa por produção. Foi uma iniciativa extra curricular, a, a primeira vista. Depois que a gente conseguiu se encaixar na grade, o longa virou o TCC de muita gente. Pô, é verdade. Mas esse primeiro momento foi esse, de vamos fazer uma coisa inédita. Então, a gente estava vendo como seria financiado, como seria tudo, até recebido, né? E, Luciano, como é que foi agora entrando na questão, digamos assim, conceitual da Besta Pop, assim? De onde é que essa história surge, assim? De onde é que surgiu a Besta Pop? Eu, eu já vim de Imperatriz, quando eu vim para Belém, com esse nome. Eu falei, eu vou fazer um filme chamado... Dois nomes, na verdade. Um filme chamado Príncipe de Exílio e outro filme chamado Besta Pop. Já estava no meu caderno. Porque a primeira vez que eu vi o nome A Besta Pop foi de uma novela argentina que eu assistia, que os personagens eles iam tocar num concurso de música chamado A Besta Pop. Quando eu vi esse nome, eu anotei ele. Falei, eu vou usar isso algum dia. Como meu irmão tinha banda, eu até falei, Pedro, se eu tiver uma banda um dia vai ser A Besta Pop, não. Então, eu vim e eu consegui fazer o Príncipes no exílio. Aí eu falei, agora é a hora da Besta Pop. Vou vou tirar esse nome da gaveta e fazer algo. E no Príncipe a gente tinha uma brincadeira que até já envolveu o pessoal de artes visuais, porque a gente está falando no curso de cinema, mas vai colocando artes visuais, teatro, todo mundo andava Aham, muito junto. com certeza. Nas noites de Belém tinha um bar chamado Oito Bar, e a gente brincava, né? Vamos para um bar, depois vamos para o outro, vamos fazer a trilogia da Vala, que era coisas de universitário, a gente ia beber catuaba, essas coisas. E aí o, o Príncipe estava nessa trilogia. Nós tínhamos feito um filme chamado Rouet, que também era para uma matéria, e eles passavam toda uma festa, e ele já era multiplot. Ele já tinha três historinhas que se cruzavam nessa festa. Da Rafaela Então, Cândido, né? sim, eu e a Tamires e a Rafaela, a gente escreveu, ela dirigiu, a gente fez no porão na casa da Tamires. E aí do Rouet, foi tipo Rouet mais Príncipes, igual a Besta Pop. Verdade. Mas eu não queria que fosse também algo, Eu não tinha feito algo, esse link, não. Tu abriste a minha cabeça agora em relação à verdade. sim, ele também tá no YouTube. Mas, Aham. eu, mas com essa história de quanto mais pessoas, mais braços e a gente vai conseguir mais coisa, a gente abriu o edital de roteiros para fazer parte, né, montar o roteiro da Besta Pop, que seriam três histórias, três roteiros que se encaixariam nessa festa. Porque era uma medida também de engajar o curso e engajar para além da nossa turma. Eu nunca, Uhum. eu nunca tive esse negócio de, nossa turma. A turma de 2012 só faz... Não, eu sempre pensei no, como um todo, como tá todo mundo aqui no mesmo barco. E aí a gente fez esse edital, ele deu mais ou menos certo, porque as histórias ou elas não estavam no espírito que a gente queria, ou então as pessoas não queriam ouvir sugestões. Engraçado, teve uma pessoa que falou que o filme, a Besta Pop é filme de produtor, vocês querem fazer do jeito de vocês. Eu falei, não é, mas nós estamos aqui vendo o projeto em si. E é funcionando meio como uma mesa de roteirista já nessa estética nessa Aham. configuração de série. Então foi várias questões, várias ideias jogadas e brainstorms para a gente conseguir montar o roteiro. E aí, enquanto o roteiro estava sendo preparado ainda, o roteiro demorou muito para ser feito, a gente já estava fazendo a campanha no Catarse, que também foi um meio de
divulgar o filme, divulgar a ideia, e aí a gente partiu para um engajamento assim municipal, porque a gente não esperava, mas teve uma grande repercussão na cidade, né? Pelo ineditismo também e pelo fato da campanha. A gente teve 30 dias para conseguir R$ 10.000. Então, além da campanha, a gente fez brechó, vendeu caipirinha na Praça da República. E aí foi se criando também um espírito, ficou meio que uma coisa meio de esporte, sabe? Que a gente não vê muito, mas era um time muito, muito grande Uhum. e cada vez mais pessoas queriam colaborar, queriam ajudar. Eu lembro com muita saudade dessa época, porque foi um período de muita colaboração, de muito companheirismo. Muita gente estava embutida, eu acho que 80% do curso participou, aí os professores também já tinham abraçado a ideia, e aí a gente teve esse abraço da cidade. Foi aquele momento que a gente vê, a gente está fazendo algo especial, sai um pouco Uhum. de nós estamos produzindo um filme para, pô, a gente está fazendo alguma coisa realmente que no futuro acho que vai ser algo, né? E hoje a gente está aqui conversando sobre ele, é muito legal isso. E o lançamento dele foi muito massa. Eu estava no lançamento dele, lá no auditório da UFPA, assim, lotado, assim, foi um sentimento bonito de ver, assim, no cinema, sabe? Assim, foi um momento bem marcante, assim, que eu só tinha visto, te confesso que eu só tinha visto um movimento igual ao que eu vi lá no lançamento do Besta Pop no ano de 2000 quando lançaram o edital em Belém, que foi o primeiro edital de curta-metragens da cidade e lançou três filmes na época, né? Chama Verequete, Dias e Quero Ser Anjo. E cada Sim. lançamento desse na época era uma coisa que todos participavam, assim, era um lançamento, sabe, era uma exaltação ao cinema mesmo. Foi a outra vez que eu fui ver isso foi nesse lançamento do Besta Pop. Foi bem Ah, que bacana. legal. Foi um lançamento muito especial. A gente conseguiu. Aí a UFPA já tinha abraçado de vez o projeto, a gente conseguiu verba no edital ProEx de Arte e Cultura e conseguimos lançar lá acho que ali já tinha notícia também que ia ter o cinema da UFPA, então o reitor estava muito empolgado com a exibição e ver todo mundo lá, gente que figurou um dia na festa, que levou parente, e a gente vê aquilo lotado foi um momento de completude. Foi Existe essa maravilhoso. palavra, eu nem sei, mas, Foi muito legal mas eu mesmo. lembro que eu fiquei tão nervoso que eu não consegui assistir o filme. Eu fui lá para a FAV e comecei a organizar umas coxinhas que a gente tinha levado. E aí a primeira pessoa que saiu, eu tava lá arrumando e ela comentou, eu ouvi ela comentando, pô, o filme nem parece que foi feito no Pará. Esse filme é muito doido. E aí foi o meu primeiro ufa, alguém gostou pelo menos. E aí foi aquela colaboração, por mais que a gente saiba, né, que o filme tem suas questões, mas tudo ficou para trás ali. Era o momento de conseguimos. Foi algo que dentro do curso foi uma grande conquista. Aí a finalização da Besta Pop com esse grande evento na UFPA, né, que foi uma grande exaltação ao cinema, né, e deve ter enchido o coração de vocês de esperança para tipo assim, acho que agora dá certo, vamos continuar, né? Sim, porque a repercussão foi muito positiva. A gente não esperava que as pessoas abraçariam o filme dessa maneira depois de ter assistido, né? Porque a Besta Pop a gente divide ele entre a história por trás do filme, que realmente é muito bonita. É um grupo de universitários, de artistas, colaborativamente resolveram fazer um longa, fizeram sua vaquinha e conseguiram. Mas assim, tem o filme por ele mesmo, que é o que a gente vê na tela. Então essa era uma grande dúvida nossa de, pô, será que as pessoas vão gostar do filme também por ele, só ele mesmo, como um produto, né? E a gente teve essa resposta no dia. Eu lembro que a mãe da Tamires falou uma frase muito engraçada, que ela falou, parece um filme... Ela falou, Tamires, é um filme de verdade.
E eu fiquei assim, é um filme de verdade, tia. Porque tem pessoas que nem entendem o curta como filme, ou então um documentário, se é um filme, e essa aura que existe no longa-metragem, né? Porque é o que é mais consumido e o que Uhum. é mais popularmente difundido. Então, fizemos um filme. Foi foi o grande sentimento que a gente teve no dia. E aí a gente sonhou, né, de romper também a bolha Belém, a bolha Pará, porque é uma bolha também, né, o filme ser conhecido aqui. E aí a gente começou a enviar para festivais. Felizmente nós fomos aceitos na Mostra Sesc Nacional e o filme pôde percorrer o Brasil todo. Então, quando ele era exibido em nas cidades, a gente recebia mensagem de professor que tinham levado seus alunos, de no Letterboxd, no Filmol, comentários também, vendo o valor do filme, críticas muito legais. Eu brinquei da crítica do Troco do Café, mas é porque ela marcou muito, porque foi feito na Mostra Sesc. Na Mostra Sesc o filme foi bem criticado, digamos assim, mas até isso era muito legal pra gente. Pô, alguém analisando o filme por outros viés, alguém que não tá nem aí se a gente fez com 10 mil ou 1 milhão, tá falando do filme, então isso também foi um grande aprendizado. E o filme criando sua própria, seus próprios fãs, o filme. Tu também era uma pessoa que sempre perguntava, cadê a Bicha Pop? Tô muito ansioso para assistir, isso motivava a gente cada vez mais. O, E aí eu acho o, que eu admito que eu não consigo assistir a Besta Pop como um espectador comum. É, não dá, sim, né? Por conta de ter acompanhado o processo, assim, ter acompanhado cada etapas virtualmente do projeto todo. Mas mesmo tentando fazer o exercício de analisar ele fora desse contexto, é que é uma marca do filme, né? uhum, Que é uma marca do filme. Não tem como tirar sim. essa Eu acho que está legenda do muito. filme. Tem uma frase que fala que a produção, os bastidores, ele fica impresso na tela, né? Eu acho que está muito impresso ali, porque Verdade. até nós mesmos somos figuração em muitos momentos, e a UFPA foi usada de locação em muitas cenas do filme, então meio que virou uma simbiose de tudo. Ele é histórico por vários aspectos, né? Ele carrega dentro dele toda essa trajetória do próprio curso da UFPA e de vocês, né? Não dá para desvincular o filme disso. Ele também, por exemplo, a turma de 2016 do curso, ele foi o primeiro semestre deles, eles embarcaram, eles compraram a ideia, vamos lá fazer o filme. Então, foi uma turma que logo de início teve essa experiência muito grande. Então, já foi uma turma que as produções deles, em seguida, os curtas, tiveram um carinho maior em vários aspectos. Então, a gente viu também essa formação da equipe que aconteceu. Uhum. Atores também que estavam aprendendo ali a como contracenar para a câmera. Foi uma escola e uma experiência que a gente não tem muito. Eu lembro que o lado ruim, né? Eu lembro da gente ouvir muito como vocês vão fazer. Até era de pessoas assim já estabelecidas. É impossível fazer, não sei o quê, não sei o quê. E a gente nunca deu bola para esse tipo de comentário porque era a nossa formação também. O curso ainda não tinha câmera. Eu lembro que a gente fez com equipamentos emprestados pelo anjo chamado César Moraes, que foi uma pessoa junto com a Jorane que abraçou o projeto desde o início. Ele, o que vocês precisam para fazer? Ele está até acho que a produtora Lab Media agora. E assim, nunca dá bola para comentários negativos e sempre colaborar. Vamos lá, quem quer somar? A pergunta nunca era quem não quer fazer, sai. Era mais ou menos, você só pode ir um dia na festa figurar, então vai esse dia, vamos se divertir. Porque para nossa formação da minha turma, por exemplo, como o curso não tinha
quase nada, aquilo ali foi o nosso grande aprendizado. Uhum. Eu me considero mais uma pessoa da prática, né? Eu gosto de produzir, gosto de estar no set. Foi até uma dificuldade de fazer meu TCC por causa da parte teórica, mas era essa lacuna que tinha no curso. Muitas pessoas até achavam na época que o curso de cinema ia formar só teóricos, né? A galera teórica que vai vir aqui para o nosso set dizer o que é certo e o que é errado, mas não, era uma galera que realmente queria botar a mão na massa. Até hoje, eu acho que é uma marca do curso a produção e a realização. É verdade. Luciano, e assim, depois que tu não teve mais, digamos assim, esse selo, o FPA de estudante, né, para começar e entrar já no mercado agora como já um bacharel em cinema, né, e com a Besta Pop, o Hacker e esse o Príncipe do Exílio na bagagem, assim, como é que foi fazer essa transição e até chegar no nesse teu novo filme que tu lançaste agora, Os Fãs Mais Rebeldes que a Banda? Como foi essa transição, assim? Assim, foi um pouco difícil, porque eu já estava muito. A UFPA virou uma zona de conforto, no bom e no mau sentido. Uhum. Era, era aconchegante estar ali com os colegas. Mas eu sabia que esse momento ia chegar de a gente sair. Mas eu e a Tamira, a gente leu um livro, eu esqueci o nome, mas como produzir um filme independente, assim, algo assim, que uma das dicas do autor era sempre fale que você é um estudante de cinema. Se você tiver muito não parecer mais um estudante de cinema, diga que é o professor e seus estudantes estão fazendo o filme. Eu achei Essa isso foi boa. hilário. Essa dica Mas, foi boa. assim, eu sempre tive essa mentalidade de aprendiz. Eu sempre andava com os calouros, eu não tinha isso, é veterana, calor, eu sempre estava ali. Porque eu usei a UFPA até o último segundo de eu pegar meu diploma, eu falei, eu vou utilizar isso aqui porque vocês me devem de eu não ter tido equipamento. Mas, né, no inteirinho da Besta Pop, eu fiz um curta-metragem chamado Me Entendi Mais, que eu peguei uma música que o meu irmão fez quando ele era da banda dele do colégio e queria entrar no set de novo, porque a pós da Besta foi muito exaustiva para a gente. Foram quase um ano, não, mais de um ano de edição e 2 anos de pós. Então, nesse inteirinho, eu fiz um curta que ele era meio a brincadeira com musical. Também não era de matéria nem nada, mas eu já tinha chamado o pessoal da turma de 2017 que tinha entrado. Eu sempre tento colaborar com todo mundo, né? Mas eu também eu já fiz filme para todo mundo, já trabalhei de graça para todo mundo. E aí esse curta chamado Me Entendi Mais, eu consegui, a gente já tinha lançado a Besta e tudo, mas eu consegui um prêmio com ele, aí sim, o prêmio da ProEx, que não da ProEx, não, da Fundação Cultural, já era Fundação Cultural. Um prêmio de reconhecimento e a gente ganhou um valor de R$ 5.000. E daí, como eu já estava saindo da Federal, eu falei, e eu não sabia o que fazer, se eu continuar aqui, se eu voltar para o Maranhão, porque eu entendia que o meu caminho estava mais na realização, na criação, não muito no. Até um pouco difícil eu me aceitar, eu me bater no peito e falar, eu sou realizador, então eu sou diretor, então eu sou roteirista, porque eu tinha tanto respeito por aqueles nomes, por aqueles títulos, que eu ficava até meio relutante. Eu sempre me. Mas produtor eu sabia que eu era, que eu gostava, que eu sempre gostei. Então, como me entendi mais, eu pude fortalecer um pouco mais isso dentro de mim e começar a sonhar para além da faculdade. Eu nunca tive. Eu tive poucas experiências no chamado mercado profissional, digamos assim. Porque eu Trabalhar sempre. em Ou eu tava, produções, né? Assim, ser convidado para trabalhar em produções, assim, tudo. assim, porque nesse interim de anos, né, veio coisas para Belém, veio, por exemplo, teve o longa da Jorane, mas assim, nunca rolou de eu participar, ou eu estava editando minhas coisas, ou eu estava vivendo os meus projetos. Uhum. E eu sabia que eu tinha que fazer essa escolha, né?
entre os meus projetos e os projetos dos outros. Eu até brincava, se é para me carregar o piano dos outros, eu vou carregar o meu piano. Porque é uma habilidade e um empreendedorismo que eu tenho dentro de mim. E, voltando, a Besta Pop me mostrou que era possível. Então, eu carrego essa marca de ser um realizador. Lá em Imperatriz até brincar, eu sou criador de conteúdo agora, criador de conteúdo para Aham. cinema. Mas eu sabia que ia ser uma estrada mais difícil, porque é mais fácil você estar num projeto dos outros, digamos assim, e fazer a sua função para sua casa, aí acabou, tirou a foto, todo mundo Ganha o cachê e pega vai outro. para casa. Sim, ou pega outro projeto e vai pegando. E quando a gente é realizador, acaba o projeto, a gente continua nele, porque tem a pós-produção. E depois da pós, a gente continua nele, porque tem distribuição e os filmes sempre acompanham a nossa trajetória. Mas eu, com as pessoas da Inovador, a Tamires, Suelen, entraram outro, Felipe Rodrigues, o Maurício Moraes, a gente conseguiu trabalhar um pouco um dos outros, fazer o nosso. Mas eu mesmo, eu te confesso que eu nem gosto muito de. Claro que é bom para a gente aprender. Eu queria fazer um filme da Netflix quando viesse aqui. Mas assim, eu também não fico desesperado para conseguir, porque além de ser um mercado muito complicado, eu sinto que eu tenho um perfil mais de. Produtor, realizador. Produtor barra realizador, É, né? eu gosto de encabeçar os projetos. Se tu Uhum. me chamar para fazer um curto, eu vou te pedir para ser ou produtor Diretor. executivo ou diretor de produção. Não porque eu queira mandar, ou porque eu quero meu nome maior, mas é o meu perfil mesmo. Eu acho que É uma estrada. tu compreendeste mesmo o teu lugar nesse cenário, Sim. né? É importante isso também, né? Alguns são mais editores, outros são mais diretores, roteiristas. Tu encontrou o teu lugar nesse cenário, né? E também eu falava pro pessoal, gente, vamos criar coragem, vamos produzir. Se você tem desejo de produzir seu projeto, produza. Tinha muita gente que vinha, João, eu quero fazer um filme. Eu falava, bora, cadê o projeto? Bora fazer. Aí a pessoa já meio que travava, porque dar esse primeiro passo é difícil. Você se expor num roteiro, você se expor numa sala de aula, dizer, eu quero fazer um filme sobre um aniversário, de 15 anos de uma menina que ela dança música indiana e tem um menino que trabalha lá, a sinopse do Me Entendi Mais, né? Mas também é uma exposição, porque a gente meio que a gente assiste tanta coisa legal e a gente tem um pouco medo de se expor e as pessoas não gostarem. Uhum. Então, eu falo, seja muito firme no que você quer dizer nessa história, porque ela vai te acompanhar. Você vai ter que vender ela diversas vezes. E não espere, eu falava, eu não vou esperar a Jorane Castro ou o Roger Larra ganharem um edital para fazer um longa e me chamar. Eu falei, eu mesmo vou. Ou eu vou Verdade. fazer, ou vou me inscrever no edital. Porque quanto mais pessoas têm esse perfil, mais a nossa cena tende a crescer. Verdade. Porque daí tem muitos editais nacionais que não têm a cota suficiente aqui do Norte, não atinge o número suficiente de inscritos. Aham. Por crenças limitantes, assim, momento meio coach, mas a gente achar que, não estou pronto para fazer. Não é o momento. E, assim, o momento de maturação do projeto, ele nunca acontece na sua plenitude. É o momento que você fala, tá, agora vai. Acredito que, que a Berça Pop me ensinou muito isso e eu utilizei no Me Entendi Mais. Quando a gente ganhou esse prêmio, eu até brinquei com a Jorane. Eu vou fazer o segundo para verem que não foi por sorte, que a gente realmente aprendeu a como fazer um projeto grande. Então, os Profissional, fãs, né? sim. Eu também queria, como a gente estava conversando, eu queria fazer um filme que ele, sem esse peso dos bastidores, sem essa questão do, olha, foi feito colaborativamente, foi feito papapá. Tanto é que Vaquinhas e tudo mais, a, né? sim.
foi bem mais discreta do que o da Besta Pop. Engraçado que os fãs mais rebeldes, assim, realmente eu ouvi muito pouco sobre ele na produção, assim, porque o Besta Pop era aquela efervescência o tempo inteiro, né? Sim. Ouvi falar isso também, inclusive a responsabilidade ficou pesando até, né? Porque todo mundo já ouvia falar, então a expectativa foi enorme. Era. Acho que os fãs, tu teve esse silêncio e essa calma até, por exemplo, até se tu fracassasse com os fãs, já não te seria tanta responsabilidade, assim, porque ele foi caminhando assim, de uma forma muito discreta e bem legal. E quando tu chegaste já com ele, já batendo na porta, já, não foi? Sim. Foi exatamente isso. Apesar da gente ter a chancela da Besta Pop no sentido, quando eu falei, né, a segunda vez, eu já estava me formando, mas eu convidei a turma de calouros e as turmas mais novas para participar. Todo mundo queria, todo mundo quis, porque falaram, não, o primeiro deu certo, então o segundo eu não vou entrar numa roubada, né? O filme não vai acabar no HD, era uma coisa que eu sempre prometi para todo mundo, ó, vocês vão ver o resultado desse. Então a gente foi um pouco mais cauteloso, mais discreto e até o processo de roteiro foi feito com mais calma. Eu queria fazer um filme um pouco nos moldes mais clássicos, com uma historinha e envolver a plateia, tentar outra coisa. A Besta Pop também tem ela é muito pé na porta, né? Ela é muito assim, muita, ela Ele é é complexo. muito, A Besta Pop é um filme ela é complexo de entender. complexa, Eu não sim. consigo eu não consigo explicar o Besta Pop em poucas palavras, assim, não dá. Sim, isso, e ele é muito explícito em alguns momentos, né? É tipo um grito de é isso aqui que a gente quer mostrar. E eu queria fazer um filme um pouco mais discreto também, até para mostrar para meus pais. Quando minha mãe viu a Besta Pop, ela ficou meio horrorizada, mas ela gostou. E então os fãs ele foi feito mais nesse sentido de vamos fazer um filme, ok, a gente já fez, vamos fazer um filme clássico, vamos brincar disso também, vamos ver se a gente consegue um filme que ele se venda só por ele, alguém que assistiu e não conhece a história se encante pelos personagens e foi a gente fez todos os erros que a gente cometeu na Besta Pop, erros, né? A gente conseguiu solucionar nos fãs de tempo, de tudo, de ensaio para equipe, coisas técnicas mesmo, de fotografia, de direção de arte, a gente conseguiu afinar tudo. E enquanto a gente estava fazendo, assim, eu tive esse estalo também que a gente teve na Besta Pop de algo interessante está acontecendo aqui, algo muito bonito, porque o espírito da Besta Pop não estava ali no sentido de é um filme colaborativo. A gente repetiu a fórmula de três diretores, porque eu não conseguia dirigir sozinho, acompanhando a pós da Besta, eu sabia que a pós dos fãs também seria muito exaustivo. E o Cris Araújo também eles assim embarcaram nessa direção conjunta, cada um dirigindo um núcleo, porque deu certo na Besta esse, essa característica da série. Então, foi muito colaborativo. Tinha três diretores de fotografia, três diretores de produção. Teve um momento que tinha suas faíscas, mas nada demais. E Uhum. eu lembro dos fãs, eu e também a gente chegou à conclusão que a primeira plateia do seu filme é a sua equipe. E já no argumento que eu dava para as pessoas lerem, todo mundo ria, gostava, falava, esse personagem aqui. Eu, legal. Na Besta Pop a gente não tinha isso. Quando eu entreguei o roteiro, as pessoas gostaram ainda mais. E aí teve aquele sentimento de banda de rock. Não, tem algo, tá nascendo algo legal aqui também. E aí foi uns sets muito tranquilos. Também essa característica nossa meio megalomaníaca, né? Muito cenário, muita gente, muita coisa acontecendo na tela. Mas foi super. A gente conseguia muito apoio, conseguimos mais uma vez o que deu para fazer no FPA, a gente conseguiu, a gente fez.
Teve até um momento que os professores falaram: tá bom, João, vai embora daqui, ninguém aguenta mais te ver. Mas, mas o que deu para fazer no UFPA a gente fez. E eu lembro que a gente, na Berça, a gente não tinha isso, mas nos fãs a gente fez questão de ter um vídeo assist, né? Para a gente poder ver o que estava acontecendo, o que estava sendo quadrado. E nos fãs era uma TV que eu levei da minha casa de 32 polegadas. Era o nosso vídeo assist. E a TV ficava lá, encostada, e a gente assistindo, e juntava muita gente para assistir. E o pessoal começava a sorrir, dava opinião. E o que poderia virar um grande caos, né? Um monte de gente assistindo a cena. Só que a gente deixava, porque era muito bonito, a gente conseguia filtrar as opiniões e transformar algo. Não está funcionando? Vamos fazer assim. E Era até as pessoas já sabiam a hora de falar. era uma sessão teste durante a filmagem já. Sim, tinha coisa que a gente. Não, vamos crescer essa cena porque está funcionando. Então, vamos diminuir isso aqui porque não rolou. Então, até era muito legal porque a equipe também se sentia fazendo parte, porque é complicado você chegar na pessoa e falar, você pode dedicar um mês da sua vida nesse projeto e você não vai receber nada financeiramente. Então, nunca que eu ia chegar para uma pessoa e falar, "Ah, olha, fique na sua função, porque essa aqui, eu sou diretor, então era o máximo de respeito possível à opinião de cada um, porque a gente sabia que todo mundo estava se doando, também estava aprendendo, e é uma coisa que eu carrego nos poucos sets que eu fiz no mercado, essa questão do respeito com a função, respeito com a pessoa que está ali dando opinião. Às vezes pode ser fora de hora, pode, mas é muito importante no cinema a gente sempre lembrar que a gente está rodeado de seres humanos E é assim, e e é que, um ambiente vivo, né, pulsante, né, e não tem aquela hierarquia severa, né, digamos assim, da produção, né. Ela é um pouco mais horizontal, assim, né. principalmente nas nossas produções, né, ultra independentes. E uma dica para quem quer, quem vai embarcar no seu primeiro filme é esse: entender que a sua equipe também faz parte desse processo. Não existe isso de, porque eu pensei assim, então vai ter que. Não. Às vezes uma ideia se transforma em outra, se transforma em outra e funciona. Eu, e é uma coisa que a gente não tem muita liberdade no set do mercado, com o nosso jeitinho falar para a pessoa, "Olha, isso aqui não tá legal, então você lê um roteiro, você não gosta, mas você tem que fazer. Até porque ninguém pergunta a sua opinião mesmo, só é assim, meio que tarefas, né? Ó, cumpra essa tarefa, cumpra essa tarefa, cumpra essa tarefa. E essa é uma das vantagens de se fazer filmes ultra independentes, porque a gente não tem uma fórmula, a gente não tem algo que precisa ser feito. A gente vai descobrindo de acordo com a feitura do filme. E eu meio que viciei nisso, então é até um pouco difícil eu me adequar de novo a um set, porque como a gente diz, né? São humanos, mas também tem o lado ruim, um pouco de situações que a gente fica até triste, assim, fica uma coisa tão mecânica que as pessoas esquecem do motivo de estar ali, que tá criando algo. Não romantizando, né? Mas a gente está criando algo. E esses pequenas rusgas, essas briguinhas, elas vão para o filme também. Então, quando me chamam, se não for de alguém que eu conheça ou alguém que eu admire, assim, eu passo. Como eu te disse, eu sei que o meu caminho vai ser um pouco mais longo, né? Mas eu sei onde eu quero chegar hoje em dia. Eu sei, Uhum. é, que passos dar agora para chegar onde eu quero. Luciano, e a repercussão ainda está acontecendo, né? Os Fãs Mais Rebeldes é um filme que está vivo ainda, né? Como é que tem sido essa repercussão dele? Eu sei que ele foi premiado recentemente, tu pode falar como é que foi? Ele foi exibido em alguns festivais, né? A repercussão sempre é muito positiva. E, esse desejo que a gente tinha de fazer um filme meio Sessão da Tarde, meio John Hughes, um rito de passagem
à la brasileira, né? Eu sinto que a gente conseguiu. As pessoas sempre vêm com feedback positivo, que gostou das personagens, torcia para, não vou dar spoiler, mas assim, torceu pela jornada do personagem. Uhum. E aí, como roteirista também, que, a- que essa questão da síndrome do impostor que a gente tem, né? Como roteirista também foi muito legal para mim ver que eu consegui atingir, que eu consegui tocar as pessoas no ponto que eu queria. E aí de- eu senti essa diferença de repercussão da Besta com os fãs. As pessoas estavam muito mais interessadas no filme do que nos bastidores. E eu consegui, por eu ser maranhense, os festivais lá eles abrem para realizadores maranhenses enviarem suas obras, mas eu sempre falo que foi feito no Pará, uma coprodução. Mas eles são muito abertos. O Maranhão ele não se entende muito com a Amazônia, apesar de ser a Amazônia legal, né? Então é até interessante levar esse nosso modo de produzir daqui para lá. Também considero que os filmes são bem universais. Por eu não ser paraense de, de criação, eu nunca quis também mimetizar muito. Eu nunca bati no peito e falei, ah, cultura paraense, porque eu nem tenho. É muito amplo, é muito diverso. Então, coisas que a gente eu ouvi algumas vezes foi: esse filme não parece paraense, ou então, cadê Nossa cultura, nossas imaginário. gírias? Sim, nossas gírias. Tá faltando algo de paraense aí, mas eu sempre deixei muito livre. Até quando eu escrevi o roteiro, eu escrevi do jeito que eu falo, né? Eu não conjuguei como se conjuga aqui. E uma atriz falou, mas eu não vou falar assim porque a gente não fala assim. Eu falei, não, calma, eu escrevi assim porque é como eu falo. Mas transformem isso do jeito de Uhum. vocês. É rodado no Pará a história. Eu Então eu te também digo tinha. que, assim, como pesquisadora, assim, pode ficar tranquilo, assim, porque o teu filme, ele faz parte da cinematografia paraense. Pode deixar bem, é bem claro isso, e tem várias características que são dele paraense mesmo. Não é o paraense do mito, das lendas e do caboclo, do ribeirinho, mas ele é um paraense, sim, diferente. Não usual dentro do nosso cinema, né? Mas ele é, sim, com certeza. É isso, eu sempre fico muito respeito. Eu amo lendas, eu amo filmes que retratem a ufologia paraense. Qualquer coisa eu gosto muito, mas se eu for produzir, não, talvez não soe muito verdadeiro. E eu sei que existe essa Belém, porque tem coisas que Imperatriz, de onde eu sou, e Belém, elas conversam. São Hum. cidades que tem muita gente em todo lugar, uma cultura. Então eu não me preocupei muito nesse aspecto, porque eu acredito que só do fato do filme, da gente fazer aqui, já carrega muita coisa. Não tem como o filme não ser paraense. Porque Verdade. tu já me chancelou, foi até engraçado que uma doutora, uma pesquisadora também do Maranhão, ela entrou em contato comigo porque ela viu os fãs no Guarnicê. Só que ela falou, eu fui pesquisar, é tudo do Pará. Esse filme é maranhense ou não? Eu falei, ai meu Deus, lá e vai. Olha, eu sou imperatrizense, o filme foi feito no Pará. Meu irmão fez a trilha, ele é imperatriz. Resumindo, é um filme Pará, Maranhão. para Maranhão do Meio Norte. É uma luta também, porque aqui eu faço parte da bolha da capital, mas no Maranhão eu faço parte de uma bolha do interior. Então eles também não entendem essa lógica de para eu poder fazer algo, para eu poder realizar os meus sonhos, eu tive que ir para uma capital, onde eu encontrei estrutura, encontrei pessoas dispostas a fazer, encontrei um curso, uma formação. Então, é o que acontece muito. A gente tem que ir para outro local Uhum. para poder fazer. Imperatriz ia ser muito complicado. E, Luciano, eu, assim,
já encerrando, assim, eu te parabenizo, na verdade, pela tua trajetória, assim. Eu acredito que ela foi, assim, ela foi inspiradora para essa nova geração a partir de 2015 do cinema paraense, sabe? É um exemplo, na verdade, de trajetória, de postura, né, em relação ao audiovisual. O amor ao audiovisual e ao fazer o audiovisual. Te parabenizo muito bem pela teu pulso em tornar esses projetos realidade, que são durante a história do cinema do Pará tem muitos exemplos de que faltou talvez essa perseverança em finalização de projetos assim. Eu te agradeço enquanto pesquisador por trazer para a gente esses teus filmes e pela Inovador talvez, assim, agradecendo de extensão também a todos os inovadores, né? Eu te agradeço muito por te ouvir também aqui no nosso pequeno evento virtual, assim, e eu acredito que dentro da tua fala, ela é muito inspiradora para agora, para essas próximas gerações, e vai ser muito importante como registro para o futuro também, para contar essa história do cinema paraense. Te agradeço muito. Sou eu que agradeço, Ramiro, assim, por todo o apoio que sempre demonstrou. E a gente fazer parte desse evento eu acho que o teu trabalho faz a gente sentir pertencente de algo, pertencente de uma cena, de um cenário. E isso é muito positivo para todos nós, de toda a cadeia audiovisual. Saber que o que a gente produz tem um valor intrínseco de patrimônio, alguém está catalogado. Eu já usei a Cinemateca milhões de vezes como pesquisa, e entender a memória, porque eu tenho um pouco isso dentro de mim, que a gente pode morrer a qualquer momento. E aí o que vai restar são as memórias. É até uma coisa, a gente saber que é algo que está preservado, está guardado, consigo dormir tranquilo. E fazer parte disso, voltar para a academia, que eu respeito muito, não sou tão crítico do pensamento teórico de maneira alguma, tudo se conversa, tudo colabora, e é imprescindível o teu trabalho para nós realizadores, que entendemos o audiovisual para mais do que um filme, ou de um projeto, ou de um job. Saber que, como tu falou, pode inspirar alguém, pode ver, já foi feito isso, vou dar esse outro passo. E aí a gente construindo esse cenário. E, enfim, agradecer, dizer que nosso próximo curta-metragem já está no forno, vai sair até dezembro, se chama... sempre eu gosto de falar o nome para reverberar no universo. Se chama Não Existem Mártires, Apenas Marketing. Então, fazendo a publicidade aqui, é um curta-metragem, vai estar saindo. E tu sempre colocou como um mantra, né? Esse filme não vai morrer no HD. Sim, eu estou lutando aqui. Aqui realmente é uma coprodução. Eu digo realmente porque eu posso falar, foi filmado aqui no Maranhão, vocês não podem mais falar nada. Só que foi com a equipe Inovador, lá em Imperatriz, e esse é outro caminho que eu estou fazendo de levantar essa cena lá agora. A Inovadora já é uma produtora nacional, não tem como. Ela já rompeu as fronteiras já, da Amazônia. Amém. Eu vou ter que acabar, bora terminar, a Sim. gravação vai acabar. Eu te agradeço muito, assim, e sabe que a gente está sempre aberto a nossos espaços virtuais e eu dou sempre tudo que eu puder fazer pelo trabalho de vocês, eu vou fazer. Abração, Obrigado. Luciano. @inovador talvez, quem quiser mais informações, a gente está em todas as redes. Obrigado, Ramiro. Valeu, Boa noite. Luciano. Grande abraço.